Então agora eu quero convidar o pastor Dario, o pastor o qual eu tive o privilégio de ser aluno. Foram momentos ali que Deus trabalhou de fato no meu coração, né? Teve uma importância muito grande na minha formação. Fazer uma oração para deixar tempo para o homem expor a palavra, tá certo? Então vamos orar. Pai, mais uma vez nos colocamos em oração diante do Senhor, clamando nesse momento que o Senhor use de maneira poderosa o pastor Dario, que ele faça uma exposição fiel das Sagradas Escrituras, que o Teu Santo Espírito faça o nosso coração campo fértil para a Tua palavra, que possamos aprender mais do Senhor, aprender mais daquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer, para que possamos, de fato, ter a nossa fé alimentada. Usa-o de maneira poderosa, para que sejamos transformados. Tudo isso nós oramos agradecidos, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Graça e paz, irmãos. Alegria poder cultuar ao Senhor com vocês. Saber que quando eu estiver no Brasil, começar o nosso culto lá, vocês já terão cultuado e ouvindo a palavra, e já terão orado pela obra do Senhor, e nós tomamos lá no Brasil o lugar de vocês na contínua adoração do Senhor, e poder celebrá-lo em toda a terra, glorificar o nome do Senhor é o nosso grande privilégio. Que Deus continue a abençoá-los como igreja do Senhor neste lugar, fortalecê-los na fé. Trago o abraço da Igreja Presbiteriana de Vila Maria, em São Paulo, onde sou pastor e, pela graça de Deus, tenho trabalhado. Vamos abrir a palavra do Senhor no 2 Crônicas, capítulo 36, os versos 22 e 23. 2 Crônicas 36, versos 22 e 23. Vamos meditar nesse versículo sobre o tema o chamado do Rei dos Céus para o seu povo. A palavra de Deus diz assim: porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Vamos orar mais uma vez? Pai, nos abençoa agora na meditação da Tua palavra. Dá-nos entendimento e compreensão, ó Deus, daquilo que o Senhor disse por meio do escritor sagrado. Mas, acima de tudo, ó Deus, pelo Teu Espírito, orienta-nos para saber aquilo que o Senhor quer dizer para nós hoje. E assim, ó Deus, ouvindo o ensino da Tua palavra, sejamos edificados, orientados, conduzidos na fé. Nos abençoa, Deus, assim é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Há uma curiosidade no texto que lemos em relação à estrutura do texto bíblico. Quando nós lemos a Bíblia na sua língua original, no texto hebraico, essas são as últimas palavras do Antigo Testamento. A ordem dos livros foi modificada quando houve a tradução para o grego, e esta sequência que nós usamos, então, o livro das Crônicas fica mais ou menos no meio da Bíblia ali, né, junto com os livros históricos. Mas na composição original do texto bíblico, o livro de Crônicas é o último livro do Antigo Testamento. E estas palavras, como você pode perceber, são as últimas palavras do livro. Então, o Antigo Testamento termina assim, com esta convocação. E esta convocação tem, desta forma, um significado muito especial para nós, que olhamos agora as Escrituras
e começamos então a discernir aquilo que Deus quer para nós. Na composição feita para a tradução, né, que é o que nós utilizamos, a resposta é dada logo em seguida, quando o próprio decreto é repetido. Se você perceber, no livro de Esdras o decreto é repetido. A gente até acha meio estranho por conta disso, porque originalmente eles não estavam juntos. Mas então nós temos a resposta histórica de quem foi e quem atendeu aquele decreto. Mas na leitura original fica esta pergunta. Uma pergunta, um decreto proclamado pelo rei Ciro em 536 a.C., que marca o fim do exílio babilônico, e ele então faz passar pregão em todo o reino, fazendo esta afirmação: o Senhor, Deus do céu, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Este era o fim do exílio, a liberação para que o povo de Israel pudesse voltar para a terra de Israel. Essas palavras registram, elas ressaltam o papel supremo de Deus na condução da história e os seus propósitos no retorno do povo de Judá a Israel. Quando estudamos esse período e observamos aquilo que está nos registros históricos, nós percebemos que Ciro não fez isso apenas com Israel. Ele fez isso com muitos outros povos. Se tratava de um mero movimento político. Era uma ação que ele tomava depois de ter conquistado o império da Babilônia. Ele queria, então, fazer alguma coisa que fosse marcante para os povos que o rei Nabucodonosor tinha levado para o cativeiro. Então, ele abre as portas e ele abre, então, a possibilidade para que esses povos voltem e reconstruam os seus deuses, reconstruam os seus cultos. Lembre-se que o projeto político de Nabucodonosor era ensinar a cultura dos caldeus, e fazer com que os povos assimilassem uma nova cultura. Ciro tem uma proposta contrária. Ele quer que os povos se sintam livres, que eles se sintam agradados, que eles possam adorar o seu Deus. Mas nós precisamos olhar para esta ação política de Ciro com olhares um pouquinho mais aguçados do que dizer, ele fez isso com todo mundo. Há muito mais do que uma mera ação, uma mera atividade política. Aqui existe um movimento divino que se retrata nas ações, nas determinações, nas proposições dos governantes humanos. Nós precisamos entender desta forma que quando nós olhamos para as notícias que estão na TV, quando lemos aquilo que está nos jornais, quando nos chega informações sobre o nosso país, sobre a política, sobre greves, sobre conflitos, sobre guerras, sobre fomes, sobre desastres, sobre conquistas, vitórias, campeonatos vencidos, essas coisas não são mero acaso. Essas coisas estão debaixo da condução de um Deus que age em tudo para a sua própria glória e que não está apenas fazendo concessões diárias de alimento para aqueles que precisam, de trabalho, de proteção, de segurança, ou não está apenas trazendo punição, morte, tristeza, dor para aqueles que estão enfrentando lutas. Nós temos Deus agindo em cada ato da história com um propósito. E esse texto nos ajuda a perceber isto, a olhar para aquilo que nos acontece, a olhar para as situações políticas, a olhar para as oportunidades que temos, para as casualidades, para os encontros não programados, para situações que aparecem diante de nós sem que nós esperávamos, ou então aquelas que nós planejamos meticulosamente
para que deem certo, para que a gente consiga alcançar o objetivo, para que a gente chegue no projeto que a gente quer. Quem está por trás destas coisas? O autor bíblico não deixa dúvidas. Ele disse: aquele decreto foi feito para cumprir a palavra do Senhor por meio de Jeremias. É assim que o texto começa. No primeiro ano de Ciro, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. O autor quer que nós percebamos que aquela disposição de Ciro era um ato divino. Jeremias foi o profeta usado por Deus para anunciar a chegada do exílio babilônico. Ele sofreu muito com essa missão. Tinha que dizer ao povo: entregue-se a Nabucodonosor, não resista. Quem resistir e quiser ficar na cidade vai morrer. A espada, a peste, com fome. E então é preciso entregar-se ao rei. E quem o fizer, Deus usará de misericórdia. Deus poupará. Não era uma notícia alegre. Não era alguma coisa que se possa dizer. Jeremias foi considerado traidor da nação por falar estas coisas. Foi preso, maltratado por muito tempo por conta de anunciar aquilo que Deus havia dito que fizesse. Mas a ação do exílio, o exílio era uma ação necessária para corrigir o povo de Deus, para mostrar a indignação do Senhor com todos os pecados e todo o afastamento. E foi por isso que Deus não atendeu às insistentes orações do profeta de que tivesse misericórdia do povo de Israel. Ao invés disso, anunciou que depois de 70 anos, aquele povo seria libertado e poderia voltar. Isso é mencionado, por exemplo, no capítulo 9 de Daniel. Quando o texto diz que, lendo o livro de Jeremias, ele entendeu que estavam se completando os 70 anos e em breve o povo de Israel seria libertado. Naquele momento, Daniel não disse: então agora sentar e esperar chegar o momento. Ele passa então a orar e fazer confissão dos pecados de Israel, porque era tempo de Deus agir e ele esperava que a libertação de Israel viesse a partir do perdão. Assim, a palavra que proclamou o exílio é a mesma palavra que proclamou o retorno. O Deus que moveu Nabucodonosor para levar cativos os habitantes de Jerusalém era o mesmo Deus que agora movia o coração de Ciro para dizer: quem é do seu povo, que vá a Jerusalém, que vá até Judá e reconstrua a casa do Deus dos céus. A palavra de Deus, ela é completa. A palavra de Deus nunca falha. Nas palavras do salmista, os testemunhos do Senhor são fiéis e todos igualmente justos. Nós lemos no Salmo 19. Em Apocalipse 1:3 diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. E é o que eu quero pensar com vocês. Conhecer a palavra de Deus, então, é fundamental para a nossa vida e bem-estar. Se estamos interessados em saber quais são as notícias do jornal, se estamos interessados em ver quais são as últimas movimentações da internet, das redes sociais, se é importante nós buscarmos informações sobre as últimas descobertas científicas ou sobre os remédios e medicamentos que estão disponíveis para os tratamentos, quão mais importante é para você saber o que o Deus Senhor da história proclamou e disse que vai fazer. Como é importante para você saber quais são os planos daquele que governa e reina sobre o universo. Como é que você pode viver sem saber o que ele promete fazer hoje e amanhã na vida do seu povo e na vida daqueles que se afastam e que não andam na sua presença? Foi para cumprir a palavra do Senhor que Ciro fez aquele decreto. Tudo o que acontece, mesmo que nós não tenhamos essa mesma observação, mas todas as decisões, todas as eleições, todas as votações, todas as idas e vindas da história
tem um único objetivo: conduzir pessoas àquilo que o Deus dos céus determinou fazer. E quanto mais você conhecer a palavra de Deus, mais segurança você terá para andar em qualquer caminho e em qualquer direção. Ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Quando você lê as Escrituras, você conhece a Jesus, que quem segue não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Não se permita viver sem essa instrução. Os tempos são difíceis, exílio, decisões difíceis, importantes. Voltamos ou não voltamos? Ficamos aqui na Babilônia? Ficamos na Pérsia? Vamos para Jerusalém? Vamos para o Egito? Vamos para a Ásia? Os judeus se espalharam pelo mundo inteiro, mas o Deus do céu disse o que eles tinham que fazer. Vão para Jerusalém e reconstruam. Muitas decisões foram tomadas, mas só uma atendia à determinação do Senhor. E quem conhecia a profecia de Isaías sabia que decisão deveria tomar. O texto continua e diz que o Senhor foi quem despertou o espírito de Ciro. Nós não sabemos todos os instrumentos que Deus dispõe para fazer e realizar essa sua vontade na história. É muito difícil para nós compreendermos o que tem a ver que time ganhou o jogo de ontem, ou quais foram as decisões do câmbio na semana passada, ou o que aconteceu na decisão das discussões das greves que estão aqui a acontecer em Portugal, como essas coisas conduzem a vontade de Deus e como essas coisas são conduzidas. Sim, isso é um mistério. Mas a Bíblia afirma claramente, como diz lá em Provérbios 21:1, o Senhor move o coração do rei como ele quer. Ele é como ribeiros de águas, conduzidos pela mão do Senhor. Eu gosto dessa ilustração, porque hoje, embora a gente tenha, ontem eu passei em Aveiro, lá tem um canal, né? Então os homens conseguem fazer, né, algumas organizações dos rios, né? Mas quando você vê o rio na natureza, não é bem assim. O rio vai para onde quer, a água encontra o seu caminho, não é isso que diz? A água faz o caminho que quer? Não. Eu não sei como a água faz o caminho do rio. Mas eu sei que o Senhor é quem conduz. Há um local, a gente vê tanta coisa na internet, mas eu queria que seja na Ásia, no Oriente, onde o rio mudou de lugar. Os homens fizeram uma ponte, uma bela ponte, uma grande ponte, e por alguma razão o rio mudou de lugar e a ponte está lá no meio do nada. A gente não costuma ver rios mudando de lugar. Mas é assim, de modo misterioso, Deus governa. Deus é quem dirige o coração de Ciro para fazer o decreto. Como eu disse, aquele foi um ato político de Ciro, para conquistar o favor dos povos. Essa era a razão íntima do coração dele. Ele queria agradar aqueles povos cativos, queria ter a obediência deles para que pudesse governar mais tranquilamente. Mas o fato é que ele poderia ter feito muitas outras coisas para alcançar este propósito. Ele poderia ter escolhido N políticas diferentes que fariam com que o povo se agradasse dele, mas o seu coração desejou agradar os povos, permitindo que eles voltassem às suas cidades natais e reconstruíssem o templo dos seus deuses que foram destruídos por Nabucodonosor. Entre eles estava o povo de Judá. Coincidência, alguns diriam. Sim, foi só um acaso. Foi sorte. Mas para nós que conhecemos o soberano poder de Deus, nós só podemos dar glórias a Deus, porque Ele, de modos misteriosos, impressionantes, cumpre aquilo que prometeu. Podiam ter sido qualquer decisão, mas foi justamente aquela que Deus disse, por meio de Isaías, que aconteceria. O nome de Ciro é mencionado claramente, diretamente nesse contexto. É difícil para alguns acreditar que 200 anos antes, alguém poderia prever
que um rei chamado Ciro viria, e ele libertaria e seria o servo do Senhor para conduzir Israel de volta à Palestina. Mas para aqueles que sabem que tudo está nas mãos de Deus, e que este é o Deus que anuncia as coisas antes que elas aconteçam, para que nós tenhamos a percepção de que o fim da história já foi estabelecido por Ele e que nós o encontraremos no dia do juízo final. Então é muito importante saber, como o autor bíblico sabia, que o Senhor conduz todas as coisas para o seu louvor e para a sua glória. Deus colocou no coração de Ciro este propósito. Mas será que é diferente nos dias de hoje? Deus agia assim só no passado? Essas movimentações de países, geopolíticas, econômicas, fome, secas, bênçãos, chuvas, elas eram coisas que Deus fazia só lá nos registros bíblicos? Será que o Deus que você adora é o Deus que governa e controla as chuvas, o tempo, as eleições, as negociações políticas, os movimentos científicos, os movimentos naturais? Leia as Escrituras e você verá que as coisas que estamos experimentando hoje não foram desconhecidas por Deus. Os pecados que nós nos admiramos hoje estavam lá, todos condenados pelo Senhor nas Escrituras. As liberdades que hoje os homens querem alcançar, foram denunciadas também, já pelos profetas. Salomão disse: não existe nada novo debaixo do céu. O que será, já foi. E o que é agora, já foi também. Tudo é vaidade e correr atrás do vento. Parece que não tem sentido, parece que nunca vai mudar. Entra político, entra tempo, sai tempo, muda governo, mudam povos, mudam línguas, mudam nações e as lutas são as mesmas. Sim, isso sempre foi dito, você que não ouviu. É o Senhor quem move, é a glória dele. Mas também as ações injustas? Sim, também as ações injustas. Fazem parte do propósito de Deus também quando a sua igreja é perseguida? Sim, ele nos disse que isso aconteceria. É do Senhor também que vem a demissão, o desemprego. Vem das mãos de Deus também a enfermidade, a dor, a luta. Porque se não for Deus que está conduzindo estas coisas, quão perigosas elas são. São coisas que podem destruir a nossa vida, podem arrasar a nossa família, podem acabar com o nosso bem-estar e a nossa paz. Você imagina que essas coisas não estejam nas mãos de Deus? Quem então vai poder proteger você? Se não for o Senhor que está ao lado de você nas suas tribulações, nas suas lutas, como você consegue enfrentá-las? Não é à toa que tantos estão fugindo deste mundo, sejam pelas drogas, sejam pelos vícios, alguns até deixando a própria vida, porque descobriram que nada podem fazer neste mundo. Alguns ainda vivem iludidos, mas logo perceberão que somente a graça e a bondade de Deus pode nos sustentar, seja nas coisas boas, seja nas coisas ruins desta vida. Mas eu pergunto, se é importante saber que o Senhor, para o seu Espírito, conduz o coração dos homens ímpios e daqueles descrentes como Ciro na história, quão mais importante é que o Espírito conduza a sua vida e o seu coração? Se é reconfortante saber que o presidente, o primeiro-ministro, está sendo conduzido pelo Senhor nas suas decisões boas ou ruins, e que o Senhor está fazendo o seu propósito, mesmo que essas coisas sejam desagradáveis, o que eu, como servo de Deus, como crente, deveria desejar sobre as minhas decisões, sobre as minhas escolhas, sobre as minhas ações?
Eu gostaria que elas estivessem governadas por algo diferente do que o Senhor. Bom, primeiro eu não consigo fazer com que isso aconteça. Mas é um prazer ser conduzido pelo Espírito de Deus. Na verdade, o apóstolo Paulo diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Cristo, estes são dele. O Espírito do Senhor moveu Ciro, mas ele precisa mover o meu coração. O Espírito do Senhor conduziu Ciro, ele precisa conduzir a minha vida. Aquilo que o Espírito fez na vida de Ciro foi algo tão glorioso, tão abençoado. Eu preciso que isso aconteça na minha vida. Eu quero ser esse canal de bênção para minha esposa, para os meus filhos, para o meu colega de trabalho, para aqueles que estão convivendo comigo, na minha vizinhança, para aqueles com quem eu encontro na rua. Eu quero ser movido pelo Espírito, porque é isso que vai fazer com que eu seja alguém conscientemente participante da sua glória. Peça então a Deus que mova o seu coração para fazer a sua vontade. Peça a Ele que o seu velho homem, aquele que resiste a Deus e o seu querer, seja mortificado e você se torne cada vez mais parecido com Cristo, sendo um novo homem, uma nova mulher que se refaz em justiça e retidão procedentes da verdade. Tudo isso aconteceu para que a palavra de Deus se cumprisse. Tudo isso aconteceu porque o Espírito do Senhor moveu Ciro. Mas você pode dizer, isso aqui é apenas uma linguagem religiosa. É apenas alguém olhando para a situação e dando um verniz cristão, um verniz evangélico, dando um verniz espiritual para coisas casuais. É isso que os religiosos fazem. Eles pegam as coisas que são aleatórias e tentam dar um sentido, tentam enxergar Deus em todas as coisas. Então, aqui o autor bíblico está apenas falando a partir da sua perspectiva, dizem alguns. Mas leia o decreto de Ciro. Não é apenas a opinião religiosa do autor de Crônicas que está diante dos nossos olhos, mas o próprio decreto. Decreto este encontrado nesses formatos para outros deuses. Então, nós sabemos a veracidade, sabemos a precisão daquilo que está sendo declarado. E veja então as próprias palavras de Ciro. Mesmo sendo um homem ímpio, Ciro tinha conhecimento de Deus, dos seus propósitos, e ao fazer o seu decreto para o povo de Judá, ele expressa esse conhecimento. Então veja, são coisas diferentes. Ele fez isso para todo mundo, é verdade. Mas para cada um, ou pelo menos para Judá, ele o faz de modo consciente. Ciro, primeiro, reconhece que o Senhor é o Deus dos céus. Esse é um conceito específico, não é? Na nossa aula hoje nós lemos o Salmo 115. A testemunho, as pessoas perguntam, onde está o Deus de vocês? E a resposta é, nos céus está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Ciro sabia bem a teologia judaica sobre o lugar da habitação de Deus. E os outros povos tinham os seus deuses que moravam nos templos. Os outros povos tinham seus deuses que moravam nas suas regiões. Deus, ele poderia dizer, como algumas vezes, inclusive, é dito nas Escrituras, o Deus que habita em Jerusalém. Seria uma linguagem comum para todos os povos, mas Ciro conhece Deus de uma forma ainda mais abrangente, alguma coisa que ele recebeu ali, certamente da informação de alguém, mas alguém disse para eles, o Deus dos judeus não habita em Jerusalém, o Deus dos judeus habita nos céus e tem uma casa em Jerusalém. Ele reconhecia esse grande diferencial, aquilo que fazia de Yahvé um Deus diferente. Ele não estava limitado a territórios nacionais. Ele não era o Deus das montanhas, ou Deus dos vales, ou Deus de Moabe, ou de Edom. Ele era o Deus dos céus. Ciro podia possuir a terra. Ele diz isso. Mas o Senhor
era o Deus do céu. Ciro vai além, então, e reconhece que foi o Senhor quem lhe deu os reinos da terra. Tem muito crente que não consegue reconhecer isso. O Senhor dos céus me deu os reinos da terra. Não sei o que estava no coração de Ciro, eu não tenho informações para saber se ele se converteu ou não, se ele cria ou não, mas ele tinha plena consciência do que ele estava fazendo quando escreveu esse decreto. Eu quero agradar os judeus, e o que eles pensam sobre Deus? Eles pensam que Deus habita no céu, e eles pensam que Deus está ali concedendo aos homens na terra. Eu não sei a sinceridade dessas palavras, mas é claro que Ciro sabia como se referir a Deus. Ele usa a linguagem correta. E aí, novamente, eu tenho que me perguntar, nós somos cristãos. Nós somos pessoas que, diferentemente de Ciro, são chamadas pelo nome do Senhor. Nós temos cultivado corretamente a nossa visão sobre Deus. E a maneira como nós nos referimos às coisas que possuímos ou fazemos reconhece esta nossa crença. Deus me trouxe, Deus me deu, Deus tomou, Deus levou para si, Deus me abençoou, Deus me prova. Deus requer de mim que faça isso? É para Ele que eu faço tal coisa? Ciro se referia a Deus de modo claro e explícito. Não podemos fazer menos. Quando alguém lhe perguntar alguma coisa, quando alguém lhe parabenizar por algo, ou quando alguém estiver diante de você e preocupado com alguma situação, você pode receber e conversar sobre essas coisas. Mas não deixe de dizer qual é o papel de Deus em cada uma delas. Não deixe de dizer o que você espera receber de Deus em cada uma dessas situações. Não deixe de dizer por que você fez isto que... de forma a glorificar e a dirigir a Deus. Nosso modo de falar, nós somos testemunhas. Quando você conversar com alguém, abençoe essa pessoa em nome do Senhor. Quando alguém agradecer, quando alguém lhe der alguma coisa, você agradecer, agradeça em nome de Jesus. Foi ele que disse, se alguém der um copo de água a um dos seus servos, não deixará de receber o galardão. Diga isso às pessoas. Quando alguém de alguma forma te fizer bem, quando alguém te amaldiçoar, quando alguém te fizer mal, lembre-se, eu preciso orar para aqueles que me perseguem, eu preciso abençoar e não amaldiçoar. Corrija a sua linguagem. Mas por que você faz isso? Eu faço isso porque o Deus dos céus me deu essa responsabilidade. Segundo, Ciro reconhece que Deus lhe dera uma missão. Veja o que o texto diz. O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Não sei como ele recebeu essa missão, mas ele diz, Deus me mandou fazer isto. Ele não está dizendo, ó, Deus do céu é um Deus legal, um Deus muito bom, ele me deu tantas coisas, eu quero fazer alguma coisa para ele. Davi não teve essa percepção. Davi diz, eu estou morando num lugar tão bom, e Deus está morando em tendas, eu quero fazer alguma coisa para o Senhor. O que você acha, Natan? Vamos construir uma casa de cedro, vamos construir uma casa de madeira? Natan disse, ótima ideia, excelente, Davi. Isso vai ser muito bom, Deus vai ficar muito feliz com isso. E Natan volta, está saindo, Deus toca no ombro e diz, Natan, peraí, vocês me perguntaram alguma coisa? Volta lá.
e diz para Davi: eu nunca pedi uma casa de cedro. Alguma vez eu pedi para morar numa boa casa? Eu tenho cuidado de você, eu tirei você de trás das ovelhas, coloquei você sobre o trono de Israel, dei para você vitória sobre os seus inimigos. Eu lhe dei a paz e vitória sobre todos. Sou eu que faço as coisas para você, Davi. Não é você que faz as coisas por mim. Eu vou dar descanso para o meu povo. Eu vou edificar a minha igreja. Então, quando o seu filho for colocado no trono e ele estabelecer um trono eterno e permanente, e eu confirmá-lo no trono, então ele vai me edificar uma casa. O Senhor me encarregou de edificar uma casa. Ciro ouviu essa história de alguma forma. Não sou eu que quero fazer a casa do Senhor. É o Senhor que me mandou fazer a casa. Ele menciona esse projeto como um encargo dado por Deus. Encargo que todos nós, como seres criados pelo Senhor, para servi-lo e manifestar a sua glória, pessoas salvas pelo Senhor, para testemunhar o seu poder, são chamados também para realizar aquilo que nos é colocado na vida, não para alcançarmos prazeres, para termos realizações ou para termos sucessos. Nosso propósito é única e exclusivamente trabalhar para a edificação do reino de Deus neste mundo e fazer o seu nome conhecido em toda a terra. Não, isso não quer dizer que nós vamos ficar na igreja o tempo todo cantando e louvando. Não, o Senhor nos mandou crescer, multiplicar, encher a terra, dominar sobre ela. O Senhor nos mandou ir às universidades, o Senhor nos mandou ir às câmaras municipais, às câmaras políticas. O Senhor nos mandou ir para as empresas, para as indústrias, para os comércios e mandou nos mostrar como é a casa do Senhor, como é a glória do Senhor, como os céus e a terra proclamam esta glória. O Senhor me encarregou de ser sua testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Ciro se apresenta aqui como uma prefiguração de Cristo, aquele que tem como missão edificar a casa de Deus. O próprio Cristo vai dizer: eu edificarei a minha igreja. Terceiro, Ciro conclama o povo de Deus para a sua obra. O Senhor me encarregou de fazer um templo em Jerusalém. Quem é de todo o seu povo que suba e construa a casa do Senhor em Jerusalém? Tal como Jesus viria a fazer, Ciro conclama ao povo de Deus a se dispor e participar da obra de reconstrução de Jerusalém. Note que o chamado não é para voltar para a terra de Canaã. O propósito não é para ficar livre da Babilônia. O propósito não é para realizar o sonho de voltar para casa, constituir família, não é ser feliz. O chamado é para edificar a casa de Deus. Sim, esse projeto tinha muitos benefícios para o povo. Todos esses benefícios viriam juntos com este. É assim que Jesus nos ensina: busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, o que comer, o que vestir, onde morar, como cuidar dos meus filhos, todas essas coisas os serão acrescentadas. Mas o propósito é: busque o reino de Deus. Quem é do seu povo que suba? Quem é do seu povo que vá fazer a obra de Deus? É importante que a gente tenha essa dimensão. Quando vimos ao culto, vimos para aprender a glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Mas é preciso que, ao sairmos daqui, estejamos empenhados em realizar a obra de Deus em nós, nos nossos irmãos e no mundo. Note também que o chamado é para todos. Não é para pastores e missionários, não é para uma parte da liderança. O chamado é: quem é do seu
povo. Você só tem duas opções. Eu sou ou eu não sou. Se você não é com você que Deus está falando. Mas se você diz, eu sou, então você precisa ouvir o chamado do Senhor por meio de Ciro. O decreto não foi dirigido apenas a uns poucos homens qualificados. Todos são chamados. E se o decreto de Ciro, que fala na terra, é assim abrangente, quanto mais sério e contundente é o chamado que Jesus faz a mim e a você. Quando ele diz, segue-me, quando ele nos chama para ser povo de Deus, quando ele nos chama para ser sua igreja, nós precisamos entender que precisamos ser comprometidos com a sua obra. Quem é do seu povo que suba e reconstrua a casa? O Senhor me encarregou de reunir este povo e fazer um povo exclusivamente do Senhor, zeloso de boas obras. Quem é do Senhor? Suba, faça parte desta obra. Não se esqueça disso, você está comprometido com o reino. Você faz parte do povo de Deus. Sim, não tem nada com Cristo, né? Não tem nada com ele, como foi dito nos dias de Jeroboão. O que nós temos com o filho de Davi? E cada um então foi para sua casa e se afastaram do Senhor definitivamente. Mesmo Elias e Eliseu não conseguiram trazer de volta o povo do reino do norte, porque eles disseram, não tenho nada com o filho de Davi. Mas você disse, eu quero andar com Jesus. Eu quero fazer parte dele, do povo dele. Então, suba. Porque a quarta coisa que Ciro diz, olha como um homem ímpio pode nos abençoar tanto. Ele diz, e que a bênção do Senhor esteja com eles. O rei persa anuncia a companhia do Senhor àqueles que atenderem o seu decreto. Ciro sabia que o Senhor abençoa os que andam nos seus caminhos, aqueles que estão comprometidos com a sua obra. Ciro tinha a certeza de que os caminhos do Senhor são caminhos de justiça, alegria e paz. Então ele pode prometer, ele pode anunciar a bênção de Deus sobre aqueles que, sendo do povo de Deus, atenderem um chamado de Deus para construir a casa de Deus em Jerusalém. Essa é a constante companhia do Senhor, o Senhor estará com eles. E a prosperidade que Deus garante para o seu reino é aquilo que viabiliza este projeto. Tempos depois, nós vamos encontrar Esdras reunindo uma parte do povo para levar tesouros para Jerusalém, parte do cumprimento destas coisas, ofertas que foram levantadas, e ele conseguiu a autorização do rei, e ele disse, e eu tive vergonha de pedir ao rei que me desse uma escolta. E chamou todo o povo para orar e jejuar para que Deus abençoasse no caminho. Eles iriam fazer uma longa jornada com grandes riquezas, e tinham medo do que poderia acontecer. Mas ele diz, o Senhor nos dará companhia. Foi isso que Ciro disse. Mas não é de Ciro, não é em Ciro que cremos. Nós cremos naquele que disse que a bondade e a misericórdia nos seguiriam todos os dias. E nós habitaríamos na casa do Senhor para todo sempre. Aquele que participa do projeto da Igreja de Deus jamais ficará frustrado. Salmo 3:8 diz, pois do Senhor é a salvação, e sobre o seu povo a tua bênção. No início do sermão eu mencionei que estas eram as últimas palavras do Antigo Testamento no texto hebraico. E essa posição nos deixa duas questões em aberto. A primeira é histórica. Será que o povo de Judá subiu para reconstruir Jerusalém? Talvez você seja novo na caminhada cristã, talvez você não tenha tido a paciência de ler a história do Antigo Testamento. Então deixa eu lhe dizer que os livros de Esdras e Neemias respondem a essa pergunta e dizem que nem todos foram.
Na verdade, foram bem poucos que se identificaram com o Senhor e com o chamado de Ciro. E estes poucos que foram estavam mais preocupados em construir as suas próprias casas, em cuidar das suas próprias vidas, do que fazer aquilo que o próprio rei havia determinado. E por isso, com muito trabalho dos profetas, depois de um longo tempo, que reconstruíram o templo e aquela cidade. Mas a segunda questão é teológica. Porque aquele decreto foi espalhado por Ciro em toda a terra. E se de um lado parece que esse decreto se refere somente aos judeus, na verdade a pergunta é bem mais profunda. Um dia esse decreto seria trazido à cidade do Porto, pregado por um pastor brasileiro. E a mesma pergunta seria feita: quem é de todo o seu povo que suba? Ele seria espalhado por toda a terra. E todos que ouvissem deveriam se perguntar: eu faço parte do povo de Deus? Mas eu sou brasileiro, eu sou português, eu sou africano, eu sou europeu, eu sou asiático. Você é do povo de Deus? Essa é a pergunta de Ciro. Quem é do povo de Deus que suba? Quem é este povo em toda a terra que atenderá ao chamado do Deus do céu para vir e participar da obra do seu reino? E esta é a pergunta respondida no Novo Testamento. Quando Deus do céu se fez carne no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, no Rei Senhor Jesus, e Ele convocou então o povo para participar do seu reino, dizendo: segue-me, dizendo: vinde a mim. E esse mesmo Rei disse: ide por todo o mundo, façam discípulos em todas as nações. Eu quero que você repare uma semelhança. Conhecemos bastante, né? Mateus 28, 18 a 20. As últimas palavras do Evangelho de Mateus. Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Você ouviu isso hoje? Ciro disse: o Senhor me deu todos os reinos da terra. Mas o Senhor disse: eu tenho autoridade no céu e na terra. Vão por todo mundo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O Senhor me encarregou de edificar a casa de Deus, que não é um templo em Jerusalém, mas que é composto de homens, mulheres, adultos, crianças, de todas as nações, de todos os lugares, que deveriam então honrar e engrandecer o nome do Deus dos céus. E Jesus termina: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o Senhor e Yahvé estará com eles. Foram poucos que atenderam o decreto de Ciro. Eu quero perguntar, como arauto não de Ciro, mas do Rei dos céus: quantos entre nós aqui atenderão o decreto de Jesus para vir à casa de Deus, comprometido a fazer a obra do Senhor nos nossos dias? Que a palavra de Deus e o Espírito de Deus também despertem os nossos corações. Vamos orar? Pai Santo, obrigado pela graça e pelo poder salvador da tua redenção. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor resgatou-nos do império das trevas, da escravidão do pecado,
Nos libertou em Jesus Cristo para sermos nova criatura. E não limitou, ó Deus, a apenas alguns poucos este grande privilégio, mas espalhou por toda a terra as boas novas da redenção. Mas junto com a notícia da redenção, ó Deus, temos mais uma preciosa notícia, que somos chamados para reconhecer a tua autoridade e servir e trabalhar na tua igreja. Saber, ó Deus, que os governos, as decisões, as direções deste mundo e da história estão nas tuas mãos. E todas essas coisas estão sendo encaminhadas para a tua glória, queiramos ou não. Mas hoje, ó Deus, nos está sendo dado o privilégio de querer fazer parte da tua história, de querer fazer parte da tua obra, de querer fazer parte do teu povo. Desperta, ó Deus, o nosso coração. Desperta o nosso espírito para ler a tua palavra, para desejar fazer a tua vontade, para edificar a tua igreja e para andar ao teu lado todos os dias até a consumação do século. No nome de Jesus, o nosso Redentor, oramos. Amém.